Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui quem vos fala é Marcos André. E o evangelho desta segunda-feira, dia 11 de novembro, encontra-se em Lucas, capítulo 17, versículos do 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, começamos esta semana, a 32ª semana do tempo comum, com este evangelho onde Jesus fala sobre os escândalos e ao mesmo tempo Jesus fala sobre o perdão. Nós sabemos muito bem que o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é, acima de tudo, obediência e caridade, amor, amar o próximo, amar aqueles até que não nos amam, que não gostam de nós. Como Jesus vai dizer em certo evangelho: amai os vossos inimigos. Então este é o evangelho, esta é a essência do evangelho. É o amor e é também o perdão. E hoje Jesus trata sobre os escândalos e ele diz: é inevitável que aconteçam escândalos, é claro. Nunca, jamais os escândalos serão extintos. Sempre haverá alguma coisa. É como na nossa vida. Sempre haverá problema na vida. Para onde você correr, para onde você ir, sempre vai ter problemas. Sempre haverá escândalo. Sempre haverá alguma coisa. Portanto, Jesus ele fala especificamente sobre os escândalos, e os escândalos que são de fato escândalos que afetam, sobretudo, o reino de Deus, afetam a igreja, afetam o corpo de Cristo. Então Jesus ele diz: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. E ele até diz assim: seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar do que escandalizar um desses pequeninos. Ou seja, os pequeninos representam os filhos do reino, os filhos de Deus, os cristãos, os desamparados, aqueles menos favorecidos. E Jesus ele diz aqui, depois que ele fala sobre o escândalo, ele diz: prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Jesus, se teu irmão pecar, repreende-o. Não é passar a cabeça do pecado, do erro. É claro que todos nós somos pecadores. Mas se nós temos um irmão, nós temos um amigo e nós vemos que ele está praticando uma coisa errada, se a gente vê e não dizer nada, se omitir, nós aqui estamos pecando. Jesus ele diz: repreende o teu irmão. Amigo é aquele que repreende. Amigo é aquele que fala a verdade, custe o que custar. Quem gosta da gente, quem gosta de você de verdade, jamais deixará de te dizer quando você estiver errado. Então Jesus ele diz aqui: ora, se o teu irmão pecar, repreende. E se ele se converter, perdoa-lhe. Ou seja, o perdão. Às vezes as pessoas pecam até contra nós mesmos. Talvez um irmão tenha cometido contra você um mal, um deslize. Vamos dizer assim, falou mal de você. Imagina, uma pessoa que você gosta muito dela e ela andou fofocando sobre você. E aí? O que é que você vai fazer? Mas se ele se arrepender, perdoe. O perdão é essência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
E Jesus ainda vai mais além. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. O perdão é um dever. O perdão é de fato algo que deve fazer parte obrigatoriamente da vida do cristão. Nós somos cristãos, devemos amar e perdoar, como diz Jesus. E os apóstolos, vendo esta questão, imagine uma pessoa cometer 7 delitos a você no mesmo dia. Imagine você perdoar todos os 7. Então, os apóstolos, quando ouviram essas palavras de Jesus, eles logo disseram, aumentai a nossa fé, porque é muito difícil. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a essência do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, minha gente, é de fato muito difícil de se viver. Mas apenas com a graça de Deus, apenas através da fé, mediante a fé, é que nós conseguimos vivenciar o Evangelho. E Jesus conclui dizendo, se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda. Jesus ele fala sobre o poder da fé. Podereis dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Jesus ele está falando sobre o poder da fé, sobre crer. Você tem fé? Você crê que esta semana, está começando hoje, segunda-feira, você crê que nesta semana Deus ele pode fazer o impossível na sua vida? Aquilo que você espera, aquilo que você deseja tanto, mas quando você observa as circunstâncias muitas vezes dizem que isto é impossível de acontecer. Mas Jesus, o Deus encarnado, o Verbo encarnado, a própria palavra de Deus, o Filho de Deus, Jesus, que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, ele tem o poder e tem todo o poder de resolver qual seja o seu problema. Basta você crer. Tudo é possível ao que crê. Disse o anjo a Maria, a nossa mãe Maria, o anjo disse, para Deus nada é impossível. Portanto, neste começo de semana, nesta segunda-feira, que nós possamos levar esta palavra, levar este evangelho de hoje para toda esta semana e que Deus ele possa de fato estar presente na nossa vida, através da nossa fé, através da nossa crença. Deus, ele opera milagres e maravilhas. Queridos, que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.